Oi, gente, bom dia. Desconectou aqui da tomada, acho que agora foi. Ai, pegar aqui o livro. Oh, meu Deus. Ai, olha, sou enrolada, mas hoje tô assim, tá tenso. Espera aí, gente. Coisou um negócio aqui, o fio. Ai, pronto. Mais doida que o normal. Deixa eu ver aqui a página que a gente está na 408. A gente vai começar do segundo parágrafo, em abril de 1924. Veja se vocês se acham. Bora lá. Em abril de 1924, Henry foi para os Estados Unidos e a luta se manteve acesa por cartas. Ele dava palestras, dirigia seminários, analisava pacientes, supervisionava aspirantes a analistas. Era sua primeira vez aos Estados Unidos, uma experiência estonteante, realmente desorientadora, e estava mal preparado para enfrentá-la. Alguns americanos ficaram desconcertados com a mensagem de Henry. Um deles, o psiquiatra Trigan Burrow, curioso amálgama de médico, charlatão e defensor eventual da psicanálise. Freud o considerava um falastrão atrapalhado. Avisou Freud que Henry estava divulgando uma heresia perigosa nos Estados Unidos. Freud o tranquilizou. É apenas uma inovação técnica que merece ser experimentada. Ela promete uma abreviação da análise. A experiência vai mostrar se é capaz de manter a promessa. Com todas as suas dúvidas pessoais, Freud ainda conseguia apresentar uma profissão de fé. Dr. Henk me é próximo demais para me permitir prever que siga na mesma direção de outros antes dele. Henk nunca havia provado tanta adulação quanto recebeu nos Estados Unidos. Nunca sonhara com toda essa influência. Nunca vira tanto dinheiro. Ele agia de modo ambíguo. Em suas palestras, fez grande alarde do fato de que a angústia do nascimento e a terapia analítica curta eram ideias de Freud. Ao mesmo tempo, deixava a impressão de que estava trazendo novidades sensacionais para seus ouvintes perplexos. Era a mãe, não o pai, que importava para a formação do animal humano. Aqui tem uma coisa que, vamos ver o que é. Jane Gentil, Die Mutter. Pelo contrário, a mãe. Era simultaneamente porta-voz oficial e revisionista ousado, posição que achava extraordinariamente sedutora. Que vou ler a nota. As atas da Sociedade Psicanalítica de Nova York revelam que as apresentações de Henk foram recebidas com grande atenção e suscitaram viva discussão. Ele encontrou adeptos veementes e detratores igualmente veementes. Mas Henk não poderia deixar Viena para trás. Freud seguiu até os Estados Unidos por carta, dando-se ao trabalho de informá-lo que seus 6 analisandos mais recentes, 5 deles com conhecimento das ideias de Henk, tinham sido totalmente incapazes de confirmar a tese do trauma do nascimento. Isso era uma coisa bastante frequente e que a gente vê sempre nos escritos do Freud. Quando ele tem uma hipótese, ele vai atrás de comprovar isso clinicamente, né? Vai atrás, então, de ouvir os pacientes. Em todos os escritos que ele está trazendo o conceito, né, que ele vem explicando sobre isso, ele conta dos recortes clínicos para amparar aquilo, né? Para não dizer que essa suposição veio do nada. Frequentemente me preocupo muito consigo, declarou ele em julho, com seu velho jeito paternal.
Não estava sendo hostil, nem mesmo de forma velada. Rogou-lhe calorosamente que não se tornasse inflexível. Deixe uma saída aberta para si. Mas Henke interpretou a súplica quase desesperada de Freud apenas como uma censura e um colapso no relacionamento que mantinha. Se eu já não soubesse disso o tempo inteiro, escreveu ele no rascunho de sua resposta. Sua carta de hoje teria deixado claro, para além de qualquer dúvida, que é inteiramente impossível no entendimento. Ele não enviou essa carta, mas ela reflete a perfeição de seus sentimentos feridos. Nesse ponto, Freud era mais conciliador do que Henke. Numa longa carta, escrita em seu refúgio de verão em Semling, ele descreveu minuciosamente as questões importantes que tinham gerado divergências entre ele e outros analistas, inclusive Jung em sua fase psicanalítica, sem incorrer em nenhuma desaprovação sua. Ele não queria meras repetições. Firenze, com efeito, na minha opinião, atribuiu um valor excessivo à plena concordância comigo. Eu não. E reassegurou a Henke: meus sentimentos pelo senhor não foram abalados em nada, mas tinham sido abalados e profundamente. O otimismo de verão, estritamente limitado, em Freud não durou. Ele estava se aproximando de sentimentos anti-Henke de seus íntimos, todos decididos a fechar as portas à reconciliação. Em setembro, Huntington escreveu a Viena com uma aspereza inabitual. Nosso amigo Henke está realmente muito depressa, mostrando desagrado por comentários de uma conspiração berlinense anti-Henke. E, em outubro, Ana Freud se colocou firmemente ao lado dos berlinenses. Ana cospe fogo, escreveu Freud a Huntington naquele mês, quando se menciona o nome Henke. Mas Freud ainda vacilava e mandava mensagens contraditórias. Por um lado, ainda não queria desistir do indivíduo Henke. Gostaria de separar sua pessoa do trauma do nascimento, disse a Abram em meados de outubro, um pouco melancólico. Por outro lado, poucos dias depois, quando Henke retornou a Viena, colocando como primeiro item em sua agenda uma visita imediata a Freud, este aguardou um encontro com grande apreensão. Não alimento ilusões, escreveu a Ernest Jones, sobre os resultados deste encontro. Sua incoerência dá uma medida de sua aflição. Os vienenses acharam o novo Henke muito enigmático. Não conseguimos explicar o comportamento dele para nós mesmos, informou Freud a Ernest Jones em novembro. Mas é certo que ele nos abandonou a todos com grande facilidade e preparou-se para uma nova vida, independente de nós. Para tanto, acrescentou ele, Henke, pelo visto, achara necessário afirmar que Freud, por exemplo, tratara-o mal. Confrontado com as suas próprias declarações inamistosas, ele as rejeita como mexericos e invenções. Freud agora julgava Henke insincero, não mais confiável. Lamento muito que o senhor, caro Jones, no final estivesse certo a tal ponto. Ele já tinha sido obrigado antes a escrever cartas semelhantes a Jones e Abram. Aqui dessa relação a gente vê que o bichinho tentou, né? Aqui ele quis manter essa amizade, diferente de outros que ele brigava. De volta a Viena, ainda embriagado pelos recentes triunfos nos Estados Unidos, Henke renunciou a seus vários cargos oficiais. Mal chegara, já planejava outra viagem transoceânica, novamente para os Estados Unidos. A impaciência era compreensível. Olha o ato falho. Incompreensível nada, era compreensível. Seus adversários tinham conseguido ganhar seu último aliado, Firenze. Não fiquei surpreso, disse Ernest Jones a seu caro Abraham em meados de novembro, que Sandor tivesse se revelado completamente leal. Comentou. É o que se esperaria dele,
pois pelo menos é sempre um cavalheiro. Ai, meu Deus, eu espero não me decepcionar com ele, porque eu quero estudar toda a obra, né? Espero que fique tudo bem aqui. Mas Henk era a própria indecisão, deprimido e carregado de culpa. Em novembro, sua mulher o acompanhou até o trem, quando viajaria para os Estados Unidos, apenas para encontrá-lo de novo em casa, logo depois. Ele anda com uma terrível má consciência. Assim, Freud pintou Henk para Lou Andréa Salomé, com uma cara extremamente infeliz e embaraçada, dando a impressão de alguém que levou uma surra. Como geralmente fazia nesses contratempos, Freud descartou firmemente qualquer responsabilidade. Estava muito calmo com a defecção de Henk, observou ele. Não só por estar ficando velho e indiferente, mas principalmente por não poder atribuir a menor falha a si mesmo. Henk estava muito agitado. No final de novembro, mais uma vez se pôs a caminho para os Estados Unidos, alcançou Paris e novamente voltou. Em meados de dezembro, sobre o peso de uma crise mental, dilacerado entre antigas fidelidades e novas oportunidades, estava consultando Freud diariamente. Em 20 de dezembro, numa circular assombrosa, ele expôs sua situação aos colegas. Estava contrito, desculpando-se, rebaixando-se. Agora reconhecia, disse ao comitê, que seu comportamento tinha sido neurótico, governado por conflitos inconscientes. Evidentemente, tinha sofrido o câncer do professor, como um trauma, e desapontara tanto a ele como a seus amigos. Dissecando seu sofrimento, ele voltava ao saber psicanalítico tradicional e analisava seu deplorável estado mental nos termos mais ortodoxamente freudianos. Estivera representando o complexo de Édipo e ainda o complexo de irmão. Entre os destinatários dessa confissão psicanalítica, Ernest Jones, por exemplo, não se convenceu nem se acalmou. Honestamente, não tenho nenhum sentimento contra Henk. Escreveu confidencialmente a Abra no final de dezembro, declarando-se feliz em ver Henk recuperando o discernimento. Mas estava decidido a considerá-la apenas como uma mera compreensão intelectual. Em suma, admitia Jones, desconfio profundamente de Henk. Seria pura cegueira passar por cima de seu comportamento neurótico anterior e esperar a recuperação completa do velho Henk. O princípio de realidade tem uma maneira de se vingar sobre o princípio do prazer mais cedo ou mais tarde. Por isso, era essencial impedir que Henk voltasse a ocupar suas antigas posições de responsabilidade. Freud, por outro lado, era menos exigente e acolheu a Hundebrief de Henk com uma boa notícia. Embora eu saiba que o senhor está afastado dele há algum tempo, escreveu Ernest Jones 2 semanas depois de receber a autoanálise quase masoquista de Henk. Ainda espero de seu discernimento e benevolência que o senhor ponha um ponto final no assunto, esqueça o passado e conceda-lhe um novo crédito. Freud achava gratificante que ele e seus colegas não fossem obrigados a abandonar um dos nossos pelo caminho como uma vítima fatal ou um assaltante, e esperava tornar a ver Henk combatendo corajosamente ao lado de seus camaradas. A retratação de Henk o impressionou. Não posso crer, disse ao confiável Huntington em janeiro de 1925, ao avaliar a má conduta anterior de Henk, que algum dia venha a ocorrer novamente algo parecido. Os seguidores de Freud não estavam tão dispostos a perdoar, muito menos a esquecer. Partilhavam plenamente das suspeitas de Ernest Jones. No dia do Natal, o grupo de Berlim, Huntington, Sachs, Abram, enviou ao caro Otto uma carta com boas-vindas por sua volta ao aprisco. Mas a cordialidade dos cumprimentos não escondia algumas aguilhoadas. Os 3 berlinenses lembravam a Henk
sua conduta neurótica e sugeriram enfaticamente que, enquanto estivesse ocupado em fazer suas revisões, na sua volta às verdades psicanalíticas, ele faria bem em abster-se de publicar. Poderia aproveitar essa pausa para se submeter a discussões e críticas de seus colegas. Poucos dias depois, Ernest Jones seguiu a mesma linha numa carta amigável, mas um tanto condescendente a Henk. Manifestou prazer pelo seu autodiscernimento mais claro e o desejo resultante de restabelecer a amizade. E, passando habilmente por cima de 5 anos de alterações e animosidades, Jones assegurou ao caro Otto que a amizade nunca tinha sido rompida do meu lado, e saudava sem hesitações, portanto, e com toda sinceridade, seus progressos. No entanto, Johnny julgou indicado acrescentar uma pitada de severidade. Só as palavras não apagariam o passado. Parafraseando o famoso verso do Fausto, de Goethe, com que Freud havia concluído Totem e Tabu, ele observou: no fim está o ato. A reação de Henk a tais mensagens amistosas e inamistosas é aquele passivo-agressivo dos dias atuais. Houve outras parecidas. Foi voltar aos Estados Unidos no começo de janeiro. Não poderia ficar em Viena. Freud, ainda paciente, esperava que Henk, em sua nova aventura americana, pudesse corrigir o mal que havia feito durante a sua primeira estada. De fato, durante o inverno e a primavera de 1925, Freud empenhou-se em voltar à sua antiga atitude para com Henk. Em março, depois que Henk voltara de sua segunda excursão aos Estados Unidos, Freud informou a Abraham que novamente estendia a Henk toda a confiança. Ainda em julho, Freud mantinha viva uma centelha de confiança em seu discípulo imprevisível. Mas as comparações desagradáveis que alguns adeptos vinham fazendo entre Henk e Jung pareceram a Freud, apesar de toda sua tendência a interpretar os fatos de acordo com seus desejos, tristemente apropriadas. Jung também tinha ido aos Estados Unidos para fazer conferências em que declarava sua adesão a Freud e, simultaneamente, anunciava sua originalidade. E Jung também ficara assustado com a própria coragem e tinha se desculpado profusamente a Freud por sua conduta aberrante, apenas para voltar atrás um pouco depois. E Jung, enfim, como parecia retrospectivamente a Freud, tinha se beneficiado muito ao rejeitar as teorias inflexíveis de Freud. Naturalmente, Henk ficava furioso que alguém o comparasse a Jung. Para ele e seus poucos partidários, essas suspeitas e comparações ofensivas soavam como puros palavrões. Em parte, assim era. Henk foi chamado de desleal e coisas piores, e virou alvo de análises selvagens de seus antigos amigos. Era uma velha história. Mesmo Freud, ainda que se mantivesse paternal com Henk, não conseguira resistir a diagnosticá-lo como se fosse um adversário. Oscilava entre considerar Henk como filho de piano ou empreendedor ganancioso. Já em novembro de 1923, segundo sua interpretação, um dos sonhos de Henk significava que o jovem Davi, Henk, queria matar o fanfarrão Golias. Freud. O Senhor é o tremendo Davi que, com seu trauma de nascimento, vai conseguir anular a minha obra. No verão seguinte, Freud disse francamente a Henk que a teoria do trauma do nascimento, que acarretava a eliminação do pai, era uma transposição ilegítima para grandiosos termos teóricos dos primeiros anos infelizes da vida do próprio Henk. Se tivesse sido analisado, concluía Freud, Henk teria elaborado essas primeiras influências, ao invés de construir uma estrutura ambiciosa sobre a sua neurose.
Então, em novembro, antes da autoanálise pública de Henck, Freud caracterizou-o rudemente como alguém que, ameaçado pela minha doença e os riscos que traz para sua sobrevivência, havia procurado uma ilha de salvação, encontrando-a nos Estados Unidos. É realmente o caso do rato abandonando o navio que afunda. Lutando com um complexo paterno gravemente neurótico, Henk, evidentemente, achara irresistível a oferta de dólares que lhe prometia Nova York. Foi esse diagnóstico hostil sobre Henk que Freud viria finalmente a adotar. Os psicanalistas que tinham pressionado Freud para repudiar Henk não fizeram reparos a tal abuso analítico. Ernest Jones sugeriu a Freud que, embora a Primeira Guerra Mundial tivesse encoberto a neurose manifesta de Henk em 1913, esta havia voltado gradualmente sob a forma de uma personalidade neurótica. Isso acarretou, sobretudo, a recusa do complexo de Édipo e uma regressão da hostilidade do irmão, eu, para o pai. Ai, tá bom, Mi. Provavelmente Freud. Abraham foi, se possível, mais acerbo. Negando qualquer animosidade, ele diagnosticou impiedosamente o processo neurótico em Henk como um desenvolvimento que possuía uma longa pré-história. Henk, na opinião de Abraham, tinha compensado seus sentimentos negativos com um trabalho excessivamente consciencioso e uma necessidade cada vez menor de amizades. Ele tinha se permitido conduzir-se de modo tirânico, tornar-se excessivamente suscetível e cultivar cada vez mais abertamente seu interesse por dinheiro. Em suma, uma inequívoca regressão ao sádico anal. Essas incursões pelo assassinato da personalidade são exemplos do tipo de análise agressiva que os psicanalistas, Freud à frente, ao mesmo tempo deploravam e praticavam. Na verdade, faltava a mesma análise para todos eles, né? A gente vê aqui o quanto que eles se atacam por coisas que depois eles dizem que a pessoa poderia ter resolvido em análise. Todos, né? Sem exceção, deveriam ter feito. E aí também é bom para a gente pensar na gente enquanto analista, né? Se a gente faz análise, o fato como a gente conduz a análise do outro vai ser sempre melhor do que um analista que aí não poderia se intitular assim, mas a gente sabe que existe e se intitula que nunca fez análise, né? A chance de você levar algo seu para o outro é muito maior quando você não passou por um processo analítico. Era assim, como estamos tendo a oportunidade de observar, que os analistas pensavam a respeito dos outros e de si próprios. Freud podia atribuir o abandono da psicanálise por Jung a fortes motivos neuróticos e egoístas. Ao mesmo tempo, podia julgar a si mesmo de maneira apenas pouco menos rude, admitindo que era suficientemente egoísta para usar más condições de saúde como um álibi para se manter afastado das disputas entre os analistas. Mas o fato de Freud não ter dirigido tais diagnósticos apenas contra os outros não torna o abuso da psicanálise minimamente mais válido ou satisfatório. Era endêmico entre os analistas uma deformação profissional corrente. Em junho de 1925, Freud teve um momento de distração, estranhamente tocante, que o afastou do caso Henk, que se encaminhava inexoravelmente para seu desfecho. O amigo paternal dos seus 30 anos, Joseph Breuer, com quem rompera 25 anos antes, tinha falecido aos 83 anos. Ao responder à polida carta de condolências de Freud, Robert, filho mais velho de Breuer, deve ter assegurado a Freud que seu pai havia acompanhado o desenvolvimento da psicanálise com simpatia, a qual Freud teria julgado impossível, pois Freud rapidamente respondeu de volta. O que o senhor diz sobre a relação de seu pai com meu trabalho mais recente era novidade para mim, e operou como um bálsamo, uma ferida dolorosa que nunca se fechara. Como comprova a carta, Freud, em todos esses anos, não havia elaborado muito seu afastamento de Breuer.
o homem que o apoiara emocional e financeiramente, que tanto fizera contando-lhe sobre Ana O, para impulsioná-lo em suas descobertas psicanalíticas, e cujas gentilezas Freud retribuíra com uma descortesia truculenta. Freud deve ter achado profundamente gratificante saber que, durante todo o tempo, estivera enganado a respeito da atitude de Breuer e que este, à distância, continuara a observá-lo com benevolência, principalmente agora que Henke se revelava tamanha decepção. Com o passar do verão de 1925, Freud teve algo muito mais importante para pensar do que a defecção de Henke, a saúde de Karl Abraham. No começo de junho, Abraham escrevia a Freud da cama. Tinha voltado de uma viagem de conferências na Holanda com sintomas visíveis de bronquite. Divulgou-se que ele engolira uma espinha de peixe, que então se alojou nos brônquios. Na verdade, parece que sofria de um câncer pulmonar não diagnosticado. Em julho, Abraham se sentiu melhor e foi até a Suíça com a família, para descansar nas férias de verão. Em agosto, estava em condições de fazer algumas caminhadas leves pelas montanhas, e no começo de setembro sentiu-se bem, a ponto de assistir ao Congresso Internacional de Bad Homburg. Foi um esforço para sua constituição enfraquecida, e Freud, que se mantinha em contato constante, começou a ficar preocupado. Então aconteceu como eu temia, escreveu a Abra em meados de outubro. O congresso o esgotou, e eu só posso esperar que a sua juventude logo supere esse distúrbio. Os informes de Berlim continuavam bastante otimistas. Em meados de outubro, Abra enviou uma circular tranquilizadora. Estava se sentindo muito bem. Observou, para certo desagrado de Freud, que estava sob os cuidados de Fliss, e elogiou suas qualidades extraordinárias como médico. Nossa, é que aí ele deve ter sentido, eita que, né? Tá tudo voltando. A seu ver, Fliss valia por 3 professores de clínica geral. Aliás, acrescentou, o curso inteiro de minha doença confirmou sua teoria dos períodos da maneira mais impressionante. Mas as melhoras não duraram. Acessos de febre, dores, problemas na vesícula biliar indicavam que a doença era grave. No começo de dezembro, Freud estava angustiado ao extremo. Não estamos com disposição para escrever uma circular esse mês, disse a Ernest Jones em 13 de dezembro. A doença de Abra mantém todos nós em suspense, e ficamos muito tristes que as notícias tenham que ser tão indefinidas e soar tão misteriosas. 3 dias depois, Freud informou a Jones que Felix Dutch tinha ido ver Abraham e advertira que essa semana vai ser um período crítico e devemos estar preparados para o pior. Freud se recusava a perder a esperança. É uma perspectiva melancólica, mas enquanto ele estiver vivo, podemos nos aferrar à esperança de que sua moléstia muitas vezes tem possibilidade de recuperação. Ele não se sentia em condições suficientes para ir a Berlim, mas esperava que Firenze fosse, e indagou-se a saúde de Jones não lhe permitiria ir também. Freud estava negando a realidade em que via à frente. Abstenho-me intencionalmente de pintar as consequências caso ocorra um acontecimento fatal. Poucos dias depois, em 21 de dezembro, parecia haver certo espaço para o otimismo. Nenhuma notícia de Abraham hoje, escreveu Freud a Jones, mas o boletim mais recente tinha parecido tranquilizador. Consolava-se com a ideia de que Alex Streichen também tinha se recuperado de um abscesso no pulmão, e com o fato de que o coração de Abraham estava funcionando bem. Mas o pós-escrito, que acrescentou, soava diferente. Dutch tinha acabado de telefonar. Havia deixado Abraham em condições satisfatórias, sem febre, mas acabava de saber que ele tivera uma recaída e a situação era desesperadora. 4 dias depois, no dia de Natal, tudo se acabou. Abraham tinha 48 anos. Nossa, a galera morria muito cedo, né? Uma dor. A morte de Abraham foi muito dura para Freud.
o organizador sensato, o renomado formador de analistas, o otimista indispensável, o teórico interessante, o amigo leal, tinha partido. Só posso repetir o que o senhor disse, escreveu Freud a Ernest Jones em 30 de dezembro. Devia estar praticamente em estado de choque, pois redigiu a carta em alemão. A morte de Abraham é, talvez, a maior perda que poderia nos atingir, e nos atingiu. Eu costumava chamá-lo em minhas cartas de brincadeira como o meu Rocher de bronze. Sentia-me seguro na confiança absoluta que inspirava em mim, como em todos os outros. Acrescentou que estava escrevendo um breve obituário e aplicaria a Abraham o famoso louvor que Horácio concedera ao homem de integridade, livre de vício. Integer vitae, não sei dizer isso daqui. Era o que pretendia. As declarações infladas que normalmente a morte atrai, disse ele a Jones, sempre me foram particularmente embaraçosas. Tomei o cuidado de evitá-las, mas com essa citação tive o sentimento de ser sincero. O obituário escrito por Freud realmente traz o verso de Horácio e a declaração fúnebre, igualmente sincera, de que com Abraham o movimento psicanalítico estava enterrando uma das maiores esperanças de nossa jovem ciência, ainda muito atacada, uma parte talvez irrecuperável de seu futuro. Essa catástrofe deu contornos mais nítidos à perspectiva de perder Henk. Henk seguiu seu próprio caminho, alternando-se por algum tempo entre Paris e Nova York, antes de estabelecer-se nos Estados Unidos. Freud tinha outras coisas em mente. No começo de 1926, teve um problema cardíaco, o acesso de um velho achaque, sério bastante para interná-lo num sanatório. Em março, ele disse calmamente a Huntington que podia estar morrendo, mas o único medo que realmente tenho é o de uma invalidez prolongada, sem possibilidade de trabalhar. Mais precisamente, sem possibilidade de ganhar a vida. Mesmo tendo se tornado próspero, a subsistência da família continuava a ser uma preocupação para ele. Mas em abril, quando Henke visitou Freud pela última vez, ele estava recuperado, de volta a casa, analisando pacientes. Henke ainda não havia elaborado suas teorias definitivas. Elas surgiram 2 ou 3 anos depois, quando ele desenvolveu seu conceito da vontade como força humana primária, aquela parte do ego que domina, de um lado, as pulsões e, de outro, o meio ambiente. Mas na primavera de 1926, Henke havia se afastado lentamente do campo freudiano. Quando veio se despedir, Freud tinha terminado com ele. O ganho com a sua doença, julgava Freud, sob a forma de independência material, foi muito grande. Em junho, fizeram o balanço final. Não sou capaz de evocar qualquer indignação contra Henke, confessou ele a Huntington. Deixo-lhe o direito de se extraviar, em troca de se mostrar original. Mas é claro que não pertence mais a nós. Aqui tem uma nota. Escrevendo ao Dr. Frank Wood Williams, membro em boa posição da Sociedade Psicanalítica de Nova York, mas admirador de Henke, Freud declarou com seu jeito mais ríspido que a autoapresentação de Williams como psicanalista o surpreendera. Eu só sabia a seu respeito que o senhor tinha sido um admirador de Henke e que eu não conseguira, numa conversa consigo, convencê-lo de que um trabalho de poucos meses com Henke pouco tem a ver com a análise em nosso sentido, e que R deixou de ser analista. Desde então, o senhor não passou por uma transformação completa. Eu teria de contestar também o seu direito a esse nome. Deixa eu ver aqui. O caso tinha sido doloroso e se arrastara por muito tempo, mas Freud, refletindo sobre suas ideias independentes de Henke, tirou algumas lições importantes. No livro que daí resultou, Inibição, Sintomas e Angústia, ele observou: o lembrete de Henke de que o sentimento de angústia é,
como fui o primeiro a declarar, uma consequência do processo de nascimento e uma repetição da situação então experimentada, demandava um novo escrutínio do problema da angústia. Mas, notou Freud, eu não poderia chegar a lugar algum com o seu conceito do nascimento como trauma, do estado de angústia como uma reação para controlá-lo, de cada novo feto de angústia como uma tentativa de se libertar cada vez mais completamente do trauma por abreação. No entanto, Freud sentia-se forçado a reconhecer que Henke levantava algumas questões interessantes. Freud estava prestes a comemorar, ou melhor, a se esquivar, a comemorar seu 70º aniversário, mas a pressão habitual para resolver problemas não o abandonara. O livrinho que encerrava suas novas ideias sobre angústia prometia novas charadas para os psicanalistas. Eles teriam de assimilar outra grande revisão teórica. Era previsível que meu livro mais recente iria turvar as águas, disse Freud a Lou Andréa Salomé, com evidente satisfação. Depois de um tempo, as coisas vão se clarear novamente. Não faz mal para as pessoas perceber que ainda não temos o direito à rigidez dogmática e que devemos nos manter prontos a cultivar constantemente a vida. Mas acrescentou o tranquilizador. As mudanças propostas não são, afinal, muito subversivas. Em Inibições, Sintomas e Angústia, tal como na carta Lou Andréa Salomé, a tática de Freud foi reconhecer que havia abandonado uma posição teórica anterior, mas minimizando a distância percorrida. O conceito de angústia apresentado nesse ensaio se afasta em certa distância do conceito que até então tinha me parecido justificado. As palavras uma certa distância conseguem disfarçar admiravelmente a importância da inovação que estava introduzindo. O livro, esteticamente, é menos satisfatório do que a maioria dos outros textos de Freud, que é um texto bem difícil. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, mas é bem complicado. Ele alinha ideias ao invés de demonstrar sua conexão necessária. Algumas de suas contribuições duradouras para o pensamento psicanalítico, as passagens sobre repressão, defesa e angústia, estão dispersas pelo texto e escondidas num dos apêndices. É como se Freud tivesse se impacientado com a tarefa cansativa de renovar a sua estrutura analítica. Ele parece ansioso por terminar, de uma vez por todas, com um trabalho de reconstrução. Muitos anos antes, Freud dissera que uma maneira clara e inequívoca de escrever nos indica que, ali, o autor está de acordo consigo mesmo. Ao passo que, em contraposição, quando encontramos uma expressão forçada e tortuosa, reconhecemos a presença de um pensamento insuficientemente determinado e obscurecedor, ou ouvimos a voz abalada da autocrítica do autor. Era um guia de detetive literário sobre o uso do estilo como pista. Mas nesse caso, o expediente não funcionava. Freud não fazia autocrítica de suas novas ideias. No entanto, ele parece cansadamente indeciso quanto à sua ordenação de massa bruta do material. O próprio título, Inibições, Sintomas e Angústia, uma pura enumeração, demonstra sua incerteza. O ensaio começa com uma distinção entre inibições e sintomas, embora Freud estivesse realmente muito mais interessado na natureza dos mecanismos de defesa, e ainda mais na angústia. Com efeito, uma versão americana recebeu o título de O Problema da Angústia. Contudo, mesmo desalinhado, o ensaio é fundamental para o pensamento de Freud. Embora o nome de Henke apareça nele algumas poucas vezes, Freud empreendeu um debate silencioso com ele ao longo de todo o livro. Foi sua maneira de tratar com um discípulo extraviado, que tem uma nota. Henke replicou, em 1927, numa longa resenha a Inibições, Sintomas e Angústias, numa revista americana
especializada, a mental higiene, ele repetiu uma vez mais as origens do conceito psicanalítico do trauma do nascimento e as diferenças entre as suas ideias e as de Freud sobre tal acontecimento e suas consequências. Mais um acerto pessoal de contas, por si só, não tornaria o livro importante. Na verdade, a angústia havia se imposto à atenção de Freud desde meados dos anos 1890. Sua impressão de que ele exigia uma consideração não só clínica, mas também teórica, mostra uma vigilância perspicaz sobre fenômenos negligenciados por outros investigadores. Nos anos em que Freud começou a pensar psicanaliticamente, enquanto escrevia seus primeiros artigos sobre a histeria e neuroses de angústia, a instituição psiquiátrica ainda tinha pouquíssimo a dizer sobre a angústia. Os manuais e tratados ofereciam principalmente descrições fisiológicas superficiais. O importante dicionário da medicina psicológica de Dietrich Duck, que condensava o saber da área em torno de 1890, só encontrou espaço para a definição mais sumária de angústia: sofrimento mental por expectativa de algum infortúnio ou provação, um estado de agitação e depressão com uma sensação de aperto e dor na região pré-cordial. E só. Deixa eu ver aqui se... Acho que dá para ler mais essa. Freud achava que era preciso dizer mais. Alguns de seus primeiros pacientes neuróticos tinham apresentado sintomas ostensivos de angústia. E como ele estava convencido de que todas as neuroses se originam de distúrbios sexuais, Freud foi levado à conclusão de que a angústia também devia ter raízes sexuais. Aos olhos de Freud, portanto, sua gênese não era muito misteriosa, e a fórmula para ela era simples: a excitação sexual que não é descarregada se transforma em angústia. Indubitavelmente, como afirmou a Eugen Bleuler, logo depois da Primeira Guerra Mundial, em seu divulgadíssimo Manual de Psiquiatria, a angústia está ligada de alguma maneira à sexualidade, fato que sabemos há muito tempo, mas que Freud foi o primeiro a tornar mais claro. Uma questão esclarecida por Freud foi que o aparecimento da angústia não é simplesmente um processo fisiológico sério, mas também se baseia em mecanismos psicológicos. A repressão, como ele colocou, gera angústia. Nesse ponto surge o elo íntimo, mas não muito evidente, entre dois temas principais de inibições, sintomas e angústia: a angústia e os mecanismos de defesa. Freud, porém, não se limitou a rever a sua primeira explicação dessa relação. Ele a inverteu. A repressão, dizia ele agora, não cria a angústia. Pelo contrário, é a angústia que cria a repressão. Nessa nova formulação teórica, Freud atribuiu à angústia uma tarefa que nem ele, nem os outros psicólogos tinham reconhecido antes. A criança, à medida que cresce, aprende a prever o que Freud chamou de situações de perigo e reage à vinda esperada como angústia. Em outras palavras, a angústia pode funcionar como um sinal de possíveis traumas futuros. Assim, Freud agora considerava a angústia não como mera reação passiva, mas como uma forma de ação mental. Por surpreendente que possa parecer tal inversão, fazia decênios que Freud sabia que o estudo sério da angústia iria certamente trazer inúmeras complexidades. Em alguns dos primeiros artigos psicanalíticos, ele já distinguira entre angústia neurótica e angústia realista, e observara que os acessos de angústia podem ser reações a pressões internas ou perigos externos. De qualquer forma, a angústia brota quando a mente não consegue lidar com os estímulos que a bombardeiam. O que restava era definir a natureza, classificar as fontes e talvez discriminar os tipos de angústia. Essa foi a tarefa que Freud dedicou ao seu ensaio de 1926. Para Henck, sabemos, a experiência do nascimento era realmente a única
causa de angústia que tinha importância. Todos os acessos posteriores eram simplesmente a forma de a mente enfrentar aquele trauma, o trauma originário. Freud, desconfiado de esquemas simples e causas únicas, leu a exposição de Henck como um exagero tendencioso que privilegiava apenas um aspecto da rica e variada experiência da angústia, em detrimento de todos os outros. A angústia, como Freud agora definia, é um afeto doloroso, acompanhado por sensações físicas definidas, que hoje a gente ouve muito por ansiedade. O trauma do nascimento é o protótipo de todos os estados de angústia. Ele suscita reação, alterações fisiológicas perceptíveis, que esses estados posteriores imitarão. Freud não duvidava que o bebê representa, de algum modo, a disposição para a angústia. A reação de angústia, em resumo, é inata. Mas as crianças pequenas sofrem de muitas angústias que não podem ser remontadas à experiência do nascimento. O medo do escuro, o medo da ausência dos que atendem às suas necessidades. Embora não atribuísse uma cronologia exata a elas, Freud acreditava que cada fase do desenvolvimento mental seja acompanhada por uma angústia característica. O trauma do nascimento é sucedido pela angústia de separação, o sentimento de culpa e o medo da morte. Assim, as angústias geradas por um superego punitivo só surgem depois de outras angústias já realizaram sua obra. Freud não sustentava que um tipo único de angústia substitui todos os outros. Muito pelo contrário, cada um deles pode persistir no inconsciente por toda a vida e reviver a qualquer momento. Mas todas as angústias, cedo ou tarde, compartilham de uma sensação premente e altamente incômoda de desamparo, de incapacidade de lidar com excitações irresistíveis, terrores, desejos e emoções. Recapitulando, a formulação mais importante de Freud era a seguinte: a angústia é um sinal de alerta de que há perigo à frente. Para a sensação em si, não importa se o perigo é real ou imaginário, racionalmente avaliado ou histericamente superestimado. As fontes variam imensamente, mas os efeitos fisiológicos e psicológicos são muito parecidos. Ao reformular drasticamente sua definição de angústia, Freud passou do particular para o geral. De início, havia se interessado pela angústia ao ouvir seus analisandos. Agora, descrevendo-a como um sinal que orienta os seres humanos para navegar entre os perigos da vida, ele transpunha as conclusões extraídas de suas explorações especializadas na psicopatologia para leis psicológicas aplicáveis a todos, neuróticos ou não. Da perspectiva de Freud, a lenda do inocente e intrépido Siegfried, que partiu para conhecer o medo, podia ser uma metáfora de um ingrediente essencial para o amadurecimento humano. Uma forma de definir a educação é vê-la como o processo de descobrir os usos do medo e aprender a distinguir entre o que temer, o que evitar e em quem confiar. Sem nenhuma angústia, os seres humanos ficariam indefesos contra impulsos internos e ameaças externas. Na verdade, seriam menos que humanos. Ficamos por aqui hoje. Obrigada pela presença. Semana que vem a gente volta a partir, então, da página 491, que aí começa, na verdade, uma outra parte do texto, e aí faz mais sentido a gente começar a ler por ali. Tá bom? Um beijo. Quem vem, a gente se vê na próxima. Para você também, Lê.